Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. As oportunidades de crescimento que nos proporciona, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade a companhia, rogando aos bons amigos e ao Mestre nos auxiliem para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair maiores e melhores entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os nossos corações, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a parte terceira das Leis Morais, e hoje nós vamos ver o capítulo 7 da Lei de Sociedade. É um capítulo relativamente curto, 3 tópicos somente, 12 questões no total. Ele é desenvolvido segundo a seguinte temática: necessidade da vida social, vida de insulamento, de isolamento, voto de silêncio e laços de família. Basicamente, esse capítulo aborda, eu reputo, vamos dizer assim, o aspecto, eu diria, mais importante, né, para o nosso desenvolvimento, segundo a minha maneira de ver, a minha ótica, né, que é a convivência. Então, basicamente, nós vamos falar a respeito de convivência em diferentes níveis de intimidade, vamos dizer assim. Né? Muito bem. Necessidade da vida social, então. Questão 766. A vida social está em a natureza? Nosso orientador responde assim: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a primeira pergunta, né, se vida social, se convívio faz parte da lei de Deus. E o nosso orientador, certamente, né, não seria de outra forma, né, já que Deus nos dotou de todos os implementos, de todas as capacidades, de todas as faculdades para esse convívio. Né? Questão 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto, o isolamento? Tá? E nosso orientador responde assim: sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Existe de alguma maneira corrente a ideia de que o isolamento traria algum benefício, né? Resultaria em algum benefício. Eu acredito que por conta disso, né, o Kardec entra por essa linha de questionamento. Mas o nosso orientador, ele reforça a ideia, né, a ideia inicial de que o homem foi feito para viver em sociedade, para conviver. Né? E aqui, né, ele mais uma vez, ele diz, olha, é até instintivo os homens se buscarem para o convívio, né, já que todos devem concorrer para o progresso auxiliando-se mutuamente. Então, aqui ele lança a primeira, vamos chamar assim, a primeira, a mais importante, né, finalidade da convivência. O auxílio mútuo na direção de atingirmos todos o maior progresso possível. Né? Questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há nesse sentimento
algum providencial objetivo de ordem mais geral. O homem busca isso só por uma necessidade pessoal, necessidade de estar acompanhado, ou há nessa busca algum outro objetivo, né, que ele diz de ordem mais geral? Aí o nosso orientador aprofunda a ideia que ele lançou atrás, né, do auxílio mútuo e de progresso. Ele diz assim: o homem tem que progredir. Insulado, isolado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Estiola enfraquece, né? Debilita, ele fica enfraquecido. Existe uma notinha, diz assim: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, a pergunta do Kardec, se haveria um outro objetivo mais geral para o convívio, né, remete o nosso orientador na mesma direção. Olha, vocês necessitam uns dos outros para se complementarem. O que um é deficiente, o outro é suficiente, e assim vão transferindo conhecimento, experiência, vão se completando. Esse auxílio mútuo que ele se refere é nesse sentido, de que o nosso aprendizado se completa com a experiência que o outro traz para nós, né? E isso não pode se dar se não houver convívio, se não houver, vamos dizer assim, esse contato, né? O isolamento, né, ele diz, olha, enfraquece o homem, ele fica limitado ao que ele é, às poucas possibilidades que tem. Ele não será enriquecido, né, com o conhecimento, com a experiência do outro. No isolamento, ele se embrutece e se enfraquece. O embrutece no sentido de não melhorar-se, né, intelectualmente, moralmente. E o enfraquece, né, no sentido de não vai adiante, ele fica estacionado, fica parado, né? Não há acréscimo, né? Não há ganho. Segundo tema, vida de insulamento, voto de silêncio. Aqui Kardec vai diretamente àqueles que se apartam da vida social, né, em busca de uma ou outra coisa. A vida de isolamento e o voto de silêncio. Pergunta 769. Kardec questiona assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? A questão é, tá certo, a vida social é, vamos dizer assim, um princípio da natureza, né? Mas por que condenar aqueles que gostariam de sair desse convívio, já que todos os gostos, diz ele, estão na natureza? Então, se o camarada se sente feliz em viver isolado, por que condená-lo? E aí o nosso orientador responde assim: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então ele começa dizendo assim, olha,
Tudo bem que ele se compraz em ficar isolado, sozinho, mas é vamos dizer, um prazer egoísta, né? Se por um lado não tem ninguém para incomodá-lo, ele também não tem ninguém para ajudar, né? Vamos usar essa figura. Ele diz, olha, o fato de ele se sentir prazer numa coisa errada não nos obriga a aplaudir o erro. Ele diz, olha, existem homens que se comprazem em se alcoolizarem. Nem por isso a gente deve concordar com essa conduta. E aí ele coloca a ideia, né, o porquê. Por que então o isolamento é condenável? Ele diz assim, não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Se por um lado ele se basta, os outros não se bastam. Os outros precisam de convívio. E o que ele carrega como carga de experiência, de cultura, de vivência, de sabedoria, é bem precioso para o outro que ele se nega a dar. É essa a ideia que a gente tem que ter, né? Então, quando ele se isola, né, ele está negando ao outro a sua contribuição. Ele diz, é uma vida inútil. Ele não está sendo útil a ninguém. É uma vida inútil. Então, é este vamos dizer assim, é a ideia, é a resposta do porquê é condenável o isolamento. É a inutilidade do homem no crescimento dos outros. Não contribui. Questão 770. Kardec pergunta assim, que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Muitos, inclusive ordens religiosas e tal, eles ficam reclusos, ficam isolados com essa finalidade, a finalidade de não ter contato, né, com, fecha aspas, os vícios mundanos, né? Aí o orientador pergunta assim, duplo egoísmo, né? Eu não entendi muito bem, mas quero crer que ele tenha dito assim, o fato de estar recluso, de se recolher do mundo, né, é uma atitude egoísta. E o fato de fazer isso, para não ter contato com os outros, para não ter contato com o vício dos outros, é mais um outro egoísmo, né? Então ele diz, duplo egoísmo. Eu quero crer que seja isso que ele tenha tentado dizer. O motivo, né, isolar-se do contato com as pessoas viciosas, né, só agrava o egoísmo. É assim que eu entendi. Tá? Aí o Kardec desdobra essa questão. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa, se ele está fazendo isso para se castigar, né? E aí o nosso orientador responde assim, fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando um mal, aquele que por tal motivo se insula, cai no outro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então, ele reconhecendo, né, que deve se penitenciar, vamos usar a palavra, que ele deve se penitenciar, ele se condena ao isolamento, vamos dizer, né, como uma forma de expiação. E aí ele pergunta, não é meritório isso? O nosso orientador diz assim, olha, o homem deve buscar outras formas, né? Ele deve buscar formas mais ativas, né, de se penitenciar dos males que fez. E aí ele solta essa pérola, fazer a maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Então, ao invés de se recolher, de se afastar, né, vá trabalhar, vá operar para o bem do outro, né, vá agir para que o outro esteja bem, esteja melhor.
Ele diz, aquele que evita o mal, né, se isolando, né, ele esquece que ele deve a Deus, né, cumprir a lei de amor e caridade, que ele deve estender a mão, que ele deve ajudar. Né? O isolamento por si, né, retira essa possibilidade. Qualquer que seja o objetivo, essa possibilidade de auxílio, auxílio direto, né, e ela fica comprometida. Não digo impedida, mas comprometida. Ele entra então em duas questões, tentando estabelecer o que é meritório ou não no isolamento. Aí ele pergunta assim, questão 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os flagelados? E aí o nosso irmão responde assim: esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Então, aqueles que buscam fugir, ele diz, fugir do mundo, né, para auxiliar, ele diz, socorrer os desgraçados, esse o nosso irmão diz, esses estão se elevando, rebaixando-se, né? Tem o duplo mérito, diz ele, de se colocar acima dos gozos materiais, eles fogem dos prazeres da matéria, dos prazeres físicos e fazem o bem, obedecendo à lei do trabalho, né? Operando em favor dos outros. Aí o Kardec desdobra. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, se afastar para se concentrar no trabalho, né? É essa a ideia, para se concentrar naquilo que vão fazer. Tá? Aí o nosso irmão responde assim: isso não é retraimento absoluto egoísta. Perdão, isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se isolam da sociedade porquanto para ela trabalham, ou seja, o fato de estarem apartados para terem uma melhor concentração, um foco melhor naquilo que vão desenvolver, não faz deles egoístas, muito pelo contrário, já que o trabalho que eles desenvolvem é em favor da sociedade. Né? Então não é o isolamento que ele chama de egoísta, que é aquele camarada que sai do mundo, né? Abre, fecha aspas, para que o mundo não o alcance, para não se incomodar. Tá? Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas, desde a mais remota antiguidade? Nosso orientador responde assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio pões em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. E aí tem uma notinha, ele diz assim: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais, que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Ele diz, o silêncio é até
recomendável em determinadas circunstâncias porque permitem a introspecção, o homem voltar-se para si mesmo e melhorar a condição de contato com a espiritualidade. Mas o voto de silêncio absoluto, né, o voto de silêncio, é uma tolice. Né? Não guarda relação com nenhum benefício possível. Ele diz, quando o homem se ausenta do mundo, ou pelo corpo, ou pela manifestação, né, ele está se afastando da capacidade, ou da possibilidade, né, das ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Então, tanto o isolamento quanto o silêncio não são, como nós entendemos, benéficos. O homem foge da possibilidade de melhorar-se e melhorar os outros. E, por fim, laços de família. Questão 773. Kardec pergunta assim, por que é que entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes, os filhos, não mais precisem de cuidados? No reino animal, quando a cria está suficientemente independente, os pais abandonam, né? Deixam por si só, né? Vão cuidar de outras crias. E é nessa direção que Kardec questiona. Por que entre animais existe essa, vamos chamar assim, essa conduta, essa prática? O orientador responde assim, os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos, com as novas crias. A ligação no reino animal, entre animais, ela é toda voltada para a necessidade material, não tem vinculação afetiva, né? Não existe vida moral, como ele diz. Então, uma vez que as criaturas estão suficientemente aptas a se alimentarem, a se manterem, né, a se conservarem, os pais não têm mais nada o que fazer por eles. Não existem outras coisas que lhe possam transmitir, né? Não existem outros vínculos. Então, a gente consegue entender. Os pais vão cuidar de outras crias, né? as recém-vindas. Aí o Kardec pergunta, questão 774. Há pessoas que do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Muito comum, era muito comum pelo menos, né, que em determinada idade, né, os pais praticamente colocassem os filhos para fora de casa, vão cuidar de sua vida, né? Não necessariamente as filhas, mas os filhos, assim, né? Então, acho que é nesse sentido que Kardec pergunta, né? Muita gente ainda acha que a obrigação se encerra quando a criatura tem, vamos dizer assim, alguma capacidade de se manter, de tomar decisões. Quando tem uma certa autonomia, né? Aí a pergunta que ele faz, o que a gente deve pensar disso? Aí o nosso orientador responde assim, diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo, o homem, com estes, os animais? Há no homem alguma coisa a mais, além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso
E os de família, os laços de família, mais apertados tornam os laços sociais. Eis porque os segundos, os laços de família, constituem uma lei da natureza. Os laços de família constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E aí ele faz menção à questão 205, né, quando foi questionado se os laços de família não destruíam, se a teoria da reencarnação não destruía os laços de família. E lembrando que a reencarnação distende esses laços, amplia as famílias, né, porque numa reencarnação é numa, na outra é na outra, e as famílias vão só se avolumando, crescendo. Mas bem, ele diz assim, olha, o destino dos homens é diverso do destino dos animais. Os homens não se vinculam, né, pelos laços de família, simplesmente para garantir que a criatura chegue a um ponto ótimo, um ponto ideal de se conservar e se reproduzir. Existe um aspecto moral, existe uma vinculação moral. Os laços de família estabelecem essa vinculação. E ele diz, Deus, por essa forma, quis que todos os homens se amassem como irmãos, né? Como uma família, como uma grande família. O que pode concluir é que nós, os humanos, não podemos abandonar nossas crias, né? Ou melhor, nós não temos como abandonar nossas crias, já que além da vinculação material, que se encerra num determinado trecho da vida, quando as crias estão autossuficientes, né, existe uma vinculação afetiva. Né? Vamos dizer assim, a obrigação de transferir conhecimento, de orientar de um pai ou de uma mãe, não se encerra nunca. Todas as experiências que o pai e a mãe consolidaram na sua existência devem ser transferidas para os seus filhos. Né? E isso é um trabalho sem fim, porque enquanto vivos estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. E o que nós aprendemos, teríamos que passar. Então, o aspecto intelectivo, por exemplo, dessa vinculação, nos obriga, por exemplo, a transferir para os nossos filhos todas as nossas experiências, né? As pretéritas, muito pretéritas, e as pretéritas mais recentes. Quer dizer, até o dia de ontem eu estava aprendendo alguma coisa que eu devo passar para o meu filho. E existe o aspecto emocional, a ligação afetiva. Né? Então, isso nos difere dos animais. Né? O aspecto material é comum, vamos dizer assim, mas o homem tem o aspecto moral, né, que o diferencia. E aí a última questão. Kardec pergunta assim, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Como é que ficaria a sociedade se não existissem as famílias? E aí o nosso orientador responde assim, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, o egoísmo agravaria. Nós já temos esse matiz, né? Seria então a recrudescência disso, seria o egoísmo exponencializado. Né? As criaturas teriam que preocupar-se só consigo mesmas. Dentro da família, a gente estende essa preocupação. E uma família bem estruturada, as criaturas pensam antes nos outros, os queridos, do que em si mesmas. Né? Preocupam-se mais com os outros do que consigo mesmo. Quer dizer, ficam mais altruístas, ficam mais despojadas. Né? Se não houvesse laço de família, era cada um por si. Né? E isso é o egoísmo absoluto. Né? Muito bem. O capítulo é curtinho mesmo, nós vamos encerrar 30 minutos somente. Enseja uma série de outras considerações. Né? A gente pode viajar, né, nos conceitos que o nosso irmão coloca, mas a essência do conceito de convívio, né, e particularmente o entendimento do que seja a família, a importância que tem, né, eu acredito que tenha sido bem explorado.
Os irmãos ficam à vontade para críticas, comentários, perguntas, acréscimos. E nós vamos encerrando. Agradecidos a Deus pela oportunidade, do momento de estudo, de reflexão e pelas luzes que alcançamos. Rogando ao Mestre Jesus se mantenha conosco, nos mantendo debaixo da sua proteção para que nós tenhamos segurança na caminhada e objetividade, para enxergar e avaliar as tarefas que ainda temos por cumprir. E que o Mestre nos mantenha, se mantendo do nosso lado e nos mantenha sempre com muita energia, infundindo muita energia, muita força moral, para que nós consigamos, enfim, agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.